família moradora de Planaltina, região do entorno do Distrito Federal, vive um triste drama há 14 anos. Os 2 filhos nasceram com uma doença rara que ataca a pele, os órgãos internos e atinge os ossos. A mãe passa o dia cuidando das crianças. Elas só saem de casa para ir à escola e ao médico uma vez por mês. Carente, a família precisa de ajuda para comprar remédio, pomada, fralda e alimentação especial para as crianças. Todo cuidado é pouco para lidar com os 2. Um leve toque na pele pode provocar infecção generalizada e levar os meninos à morte. A diferença de idade entre os irmãos Thaís e Daniel é de 4 anos, mas não parece. A menina, que já completou 14 anos, tem o tamanho de uma criança de 5. A aparência também não condiz com a idade dela. A mãe conta que a gravidez e o parto da menina transcorreram de forma normal. Tanto ela quanto o médico que a acompanhou durante o pré-natal jamais imaginaram que Thaís nascesse com uma enfermidade grave e de nome complicado: epidermólise bulhosa distrófica recessiva. A doença deixa o corpo coberto de bolhas, feridas e atinge todos os órgãos, além dos ossos. O médico diagnosticaram com 5 dias que era uma doença chamada epidermólise bulhosa, né, que são bolhas que dá na criança, estoura e depois vira ferida. Ela já nasceu completamente queimada, como se fosse queimadura mesmo, sabe? A mãozinha dela era queimada, a boquinha também assim era queimada. Era tipo queimadura, mas não é queimadura, né? É da doença, da deformidade da doença. Devido à gravidade do caso, os médicos não deram muita esperança aos pais de Thaís. Segundo a pediatra, dificilmente a menina conseguiria sobreviver. A médica disse que ela não ia viver nem um ano, né? A possibilidade dela viver era muito pouco por causa da gravidade da doença. Mas o excesso de zelo dos pais, as visitas constantes ao especialista, os curativos feitos na hora certa, além dos remédios indicados, permitiram a Thaís chegar aos 14 anos. Embora com a saúde precária e partes do corpo comprometidas pelas bolhas, feridas e lesões. Thaís tem bastante sequela. Ela tem uma epidermólise bulhosa que a gente chama de distrófica, é uma das formas mais severas da doença. Ela vem sendo bem cuidada pela mãe na medida do possível, né? Infelizmente, há algumas famílias que têm uma necessidade maior, né, de ajuda do que outras. E acho que a família da Thaís entra nesses casos específicos. E é a evolução da doença, né? É normal, essas crianças elas costumam ser mais tímidas, mais retraídas, acho que pelo próprio aspecto que elas apresentam, né? Então acho que isso faz parte esse psicológico faz parte da dificuldade que elas vêm enfrentando ao longo da vida, uma vez que são vencedores, né? Chegar onde eles estão chegando já é uma vitória. O médico Alessandro Guedes é dermatologista e especialista no tratamento da epidermólise bulhosa do Hospital Universitário de Brasília. Atualmente, ele presta atendimento a 26 pessoas vítimas da doença. Thaís e Daniel também são pacientes dele. O médico explica a origem da doença. A epidermólise bulhosa é o que a gente chama de genodermatose, ou seja, uma dermatose, uma doença de pele que tem origem genética. Essas crianças já nascem programadas para apresentarem bolhas que às vezes surgem com os mínimos traumas e às vezes surgem sem qualquer tipo de trauma. Então são crianças que têm o corpo geralmente com inúmeras feridas provenientes do estouramento dessas bolhas. Isso faz com que ali surjam portas de entrada e estão sujeitas a infecções bacterianas e outros problemas maiores. Essa doença tem cura? Não. Essa doença, na nossa parte médica, o que a gente faz é um tratamento de apoio. Tá? Não há uma medicação que trate. Então, por ser uma desordem genética, só haverá uma cura quando a medicina genética estiver desenvolvida a ponto de conseguir regular o gene causador dessa doença. Então, o que nós fazemos é um tratamento de suporte. Tratamos as infecções nos casos de feridas infeccionadas, orientamos os pacientes como deve ser feito os curativos em casa, tratamos eventuais
problemas nutricionais, orientamos em relação a problemas orgânicos, problemas internos. As complicações surgem a todo instante no corpo de Thaís e de Daniel e prejudica o crescimento e o desenvolvimento deles. Thaís é mais comprometida, nunca andou. Desde bebê tem as pernas, os pés, braços e mãos atrofiados. Segundo o pai, a menina precisa urgentemente de uma cadeira de rodas para chegar com mais conforto à escola. Eu gostaria de pedir para minha filha, né, que pudesse ajudar, né, uma cadeira motorizada, né, para ela ser mais independente, porque ela depende muito da gente para sair lá fora, sair na rua e brincar com as amiguinhas dela. Qual o número do telefone para quem puder ajudar? O DDD é 61, né, aí 3489-2557. É o telefone residencial, né, daqui de casa. Dói na hora que você vai escrever? A mão dói? Dói. Dói? Você sente dor o tempo todo? Uhum. Onde é que dói mais em você, no seu corpo? Na mão só. A mão e os pezinhos doem? Dói. E coceira, você sente coceira? Nunca. Onde que coça mais? Aqui no pé. Pé? E sai casquinha também? É. O que é pior, a dor ou a coceira? Coceira. A coceira? Uhum. Coça tudo de uma vez só? Uhum. E quando é que dá alívio? Nunca tem alívio? Não. Existe classificação da doença? Ela pode ser melhor, mais branda, pior? Existe desde a epidermólise bolhosa chamada de simples, em que há o acometimento apenas da pele, até formas de epidermólise chamadas recessivas, em que há acometimento da pele, há acometimento do sistema gastrointestinal, há acometimento esofágico, há acometimento intestinal. Então, varia muito a sobrevida, o prognóstico desses pacientes, ele depende muito da forma de doença que apresenta. Existe remédio para a dor? É uma doença que promove a dor na criança, um desconforto, além da coceira? Promove, porque aquilo na verdade é uma ferida, né? E você ter o corpo coberto de feridas, obviamente você tem uma dor. É importante ressaltar que eles podem ter bolhas, podem ter feridas dentro da cavidade oral, na boca, podem ter feridas esofágicas, e isso dói muito na hora de comer, a alimentação se torna prejudicada. Então é uma doença realmente não totalmente incapacitante, mas que traz algumas dificuldades para esses pacientes. Quantos anos você está agora? 10. 10? E o que você gosta de fazer? Brincar? De qual brincadeira? No mobiliário. A vizinha Emily Carolina e os irmãos brincam com Thaís e Daniel. Sensível ao drama da família, ela pede ajuda para os amigos. Eu queria que o governo ajudasse meus amiguinhos Daniel e Thaís. Carentes, os pais dos meninos só conseguem garantir remédio, alimentação especial e curativos para os filhos graças à ajuda que recebem da Liga, uma associação formada por pais de crianças que nasceram com a doença. Yolanda Ferreira da Rocha é a atual presidente da Liga. Eles precisam de uma equipe multidisciplinar para atender, né? Então nós conseguimos uma dermatologista que nos ajudou a fundar a associação, que já era médica de um paciente, e ela criou no HUB uma equipe multidisciplinar, que tem, entre outras, tem o dermatologista, tem pediatra, tem fisioterapeuta, nutricionista, gastro, dentista, oftalmologista, né? E ainda faltam outros que eu não falei. Endócrino, né? Para cuidar das crianças, porque não é só uma doença de pele, né? Ela é uma doença que envolve vários órgãos, envolve o corpo de um modo geral até os ossos. Só acho que, de alguma forma, o governo, com esse novo plano nacional, para dar mais qualidade de vida às pessoas com deficiência, poderia colaborar mais, de alguma forma, principalmente para o caso dessas crianças com essa doença, que é devastadora?
Bom, da forma que eu vejo, sendo honesto, eu acho que já um apoio do governo até interessante nesses casos, no que se refere a fornecimento de medicamentos e toda a estrutura que eles conseguiram. Claro que isso é mérito deles. Há sempre um embate que a Liga trava com o governo para que eles consigam continuar recebendo esses benefícios, mas dentro desse embate eles têm conseguido e acho que eles têm tido um apoio considerável. Se tivesse a possibilidade de ter uma vida melhor para eles, até mesmo de uma ajuda em casa, né, seria maravilhoso, né? Eu acho que o serviço público hoje não comporta esse tipo de atendimento tão individualizado, no meu modo de ver. Acho que o nosso tratamento de massa ainda peca muito para que a gente consiga individualizar esses atendimentos. Eu acho que a gente, por exemplo, eu vejo hoje como esse hospital aqui, a gente não conseguiria um enfermeiro para que pudesse se deslocar para lá para cuidar especificamente do caso da Thaís. Seria um mundo maravilhoso, seria ideal, mas eu acho que ainda é utópico. Eu acho que a gente não tem no serviço de saúde hoje no Brasil esse tipo de capacidade. O secretário nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos afirma com todas as letras que o plano Viver Sem Limite, lançado recentemente pelo governo, terá condições de atender as vítimas da epidermólise bolhosa. Eu acho que o plano pode ajudar de várias formas. Ele pode, no primeiro momento, garantir a chegada dessas crianças na escola, para que elas possam ter minimamente acesso à educação face à gravidade de sua especificidade, com os ônibus acessíveis. Poderá garantir também a chegada dessas pessoas, dessas crianças, aos centros de reabilitação e habilitação para o tratamento, porque nós teremos nos centros implantados também os veículos acessíveis. E se essas pessoas precisam de cadeira de rodas, o plano também estará fazendo não só a doação, que o SUS hoje inclusive já faz, mas também a adaptação dessa cadeira de rodas para que seja exatamente pensada e planejada dentro da necessidade deste usuário ou desta usuária. Nós precisamos de mais apoio do governo no sentido de não faltar os medicamentos para eles, e os curativos, os suplementos, tudo isso, porque falta muito, né? Quem quiser ajudar ou pedir ajuda, basta ligar ou mandar um e-mail para o seguinte endereço. Nós temos o site que é www.apeb.org.br e temos o telefone 61 3381 9291. Atualmente, 26 pacientes fazem tratamento no Hospital Universitário de Brasília para aliviar os sintomas da epidermólise bolhosa. A maioria de crianças e jovens com a doença em estágio avançado. A mais velha de todos tem 28 anos e já conseguiu superar vários limites impostos pela doença. A mãe da jovem recebeu ainda na maternidade o diagnóstico de que a filha tinha nascido com a mesma doença que matou 3 de seus irmãos ainda na infância. Os enfermos que sobrevivem passam o resto da vida vigilantes para que a pele, extremamente frágil, não se rasgue com atrito. Quem vê Ana Carolina indo para o trabalho dirigindo o próprio carro, jamais imaginaria que ela sofre de uma doença rara, de origem genética, e que deixa a pele coberta de bolhas que se transformam em feridas. Uma coisa que eu percebo nos locais de trabalho em geral é que, assim, o ambiente, normalmente, os colegas, as chefias, normalmente eles são muito solícitos, muito preocupados, né, em querer saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? Mas eu vejo que ainda falta muita coisa da parte de recursos humanos, né? Eu acho que as partes de recursos humanos ainda não são preparadas para, por exemplo, alocar um servidor
para uma área correta, onde ele possa desenvolver o máximo de si. Esta brasiliense de 28 anos, analista de informática concursada e professora de inglês, nasceu com um defeito no gene que produz colágeno, o responsável pela epidermólise bolhosa, uma doença que, dependendo da intensidade e da falta de cuidados adequados, torna a pessoa incapacitada para levar uma vida normal. O dermatologista que cuida de Ana Carolina chama a atenção para os cuidados que se deve ter com o paciente. O maior conselho acho que é procurar um acompanhamento médico, né? O dermatologista é o profissional que está acostumado a lidar com esse tipo de doença e que, mesmo não tendo um tratamento que seja curativo, eu acho que é quem está mais capacitado para fazer esse tratamento de suporte. Apesar das infecções que sofreu desde o nascimento, o tratamento médico e a dedicação da mãe foram decisivos para que Ana Carolina vencesse vários obstáculos, convivesse bem com a doença para ter uma vida praticamente normal. Eu sempre tive uma criação de tentar ter a vida o mais normal possível, né? E eu sempre me esforcei para tentar manter isso, né? Dentro das minhas possibilidades, eu tento fazer tudo o que as outras pessoas fazem, né? Agora, é claro, assim, eu ter me percebido, ter me colocado como deficiente foi muito importante no sentido de poder ter os meus direitos, né? Poder ter ciência dos meus direitos, né? Então, por exemplo, eu não teria o emprego que eu tenho hoje, né? Se não fosse isso. Eu não estaria dirigindo meu carro hoje, se não fosse eu correr atrás dos meus direitos, né? Embora com muita luta, com muita dificuldade, né? E eu mesmo, cabeça dura, né? O mundo dizendo não. E eu lá, né? Eu falei assim, eu colocava na cabeça e não, eu vou até o final mesmo, né? Até conseguir mesmo, né? Então eu acho que isso dá um senso de inclusão muito importante, porque quando você está fora, você está alheio a uma série de coisas. Os alimentos e o remédio para os que sofrem com a epidermólise bolhosa são muito caros, ressalta a mãe de Ana Carolina, Yolanda Ferreira, que é presidente da Liga, uma associação de pais que há 11 anos luta junto à Secretaria de Saúde para conseguir ajuda para os filhos. A Secretaria de Saúde não forneceu, nós somos um Ministério Público. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública, né? Conseguimos uma parte de medicamentos, de suplementos alimentares, mas nós não conseguimos os curativos que eram os mais caros. Nós tivemos que entrar com uma ação judicial, né? Para conseguir. Mas vocês conseguiram? Conseguimos, mas ainda faltam, né? Ainda faltam. Por exemplo, este ano ficamos 6 meses sem os curativos. Yolanda explica como funciona a associação, que não tem sede própria. Uma vez por semana, os pais se reúnem numa sala do Hospital Universitário de Brasília. Nas reuniões é uma troca de experiência, né? É uma orientação sobre medicamentos curativos e suplementos alimentares, como é que estão, se estão faltando, se os pais estão indo buscar. E a gente leva palestrantes também para falar, né? Nós ganhamos um livro sobre epidermólise bolhosa da Áustria. E a Ana Carolina, como ela sabe inglês, ela sempre lê um capítulo e leva e dá uma explicação, porque é inglês, né? E aí ela dá uma explicação, mas mais assim uma troca de experiência, uma confraternização, a gente tem um lanche coletivo, a gente conversa as dificuldades de cada um. Ana Carolina é muito grata ao esforço constante da mãe para que ela tenha uma vida normal. Até dança do ventre, a jovem pratica em uma escola de dança. Embora não seja por vaidade, a dança ajuda a levantar a autoestima. Você tem que se manter de alguma forma em movimento para evitar atrofias futuras, né? Então, por exemplo, existem vários portadores de epidermólise que estão em cadeira de rodas, simplesmente porque não tiveram uma orientação adequada,
de prática de exercícios e na infância de se locomover, de brincar, tudo isso, né? E com o passar dos anos, né, eu fui vendo que o meu organismo começou a sentir um pouco na questão de locomoção, questão de joelho, né? Eu sentia um pouco mais de dor na perna, se andava mais um pouco. Carinhosa, Yolanda não poupa elogios à filha pelo esforço, perseverança e ajuda que ela oferece a outros pacientes da doença. Ela é assim um exemplo para todos. Todas as mães querem que as filhas sejam igual ela, que façam o que ela faz. Então, ela é assim um exemplo na associação, porque ela é a mais velha com o tipo de epidermólise bolhosa que ela tem. O Inclusão termina aqui. Para rever este programa, acesse www.senado.gov.br/TV e em seguida clique na opção desejada. Nós terminamos o programa de hoje com imagens de crianças e jovens que sofrem e lutam diariamente em busca de uma vida mais digna, apesar da dor e dos limites impostos pela deficiência. É nosso desejo e esperança que o poder público garanta a qualidade de vida a esses brasileiros, para que em breve possam, de fato, viver sem limites. Até a próxima!